verso 1. Glória. Ainda tem alguns procurando. Encontraram? Amém. Amém. Vamos à leitura do texto que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Vamos fazer um instante de oração. Oremos a Deus, Senhor, nosso Deus e Pai, nessa noite. Glória a Ti. Queremos mais uma vez agradecer o Teu nome. Fala, meu nessa Deus, oportunidade, Senhor, nos permite estarmos aqui na Tua casa. Pai, tem mais um ponto de ensinamento da Tua palavra. Glória a Ti. Deus, que o Senhor é o Deus que nos direciona e nos guia. Somos plenamente, dependentes do Teu Espírito Santo, Pai. E que nessa noite, segundo a riquíssima graça e misericórdia do Senhor, venha se manifestar sobre a nossa vida e que nós possamos sair. Oh, glória a Deus. Fala, Senhor, a nossa Senhor tem falado conosco para a nossa edificação. Amém. Amém. Glória a Deus. E graças a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, estamos em mais um ensinamento da palavra de Deus e sempre proponhamos trazer uma mensagem que traga despertamento sobre as doutrinas bíblicas. Nós já acreditamos que doutrinas bíblicas são fundamentos da palavra de Deus e são coisas imutáveis. Doutrina bíblica é tudo aquilo que é imutável, aquilo que no tempo de Jesus, no nosso tempo, daqui 1000 anos, vai continuar sendo a mesma coisa, porque é doutrina, é imutável. E assim nós seguimos a nossa fé, essa crença, convicção nas doutrinas bíblicas de Deus, na palavra de Deus, que é o nosso manual de prática. E vimos aqui no capítulo 3 de João, conhecido também como o apóstolo do amor, pois ele é o que mais vai expressar a respeito do amor de Deus, o amor ágape, porque biblicamente encontramos pelo menos 4 tipos de amores na Bíblia: o amor storge, o amor filéus e o amor eros. Mas o amor de Deus é o amor ágape, é o amor excelso, é um amor que ele é incondicional, é aplicado unicamente à pessoa de Deus. Por quê? Porque Deus provou, porque Deus nos amou, porque Deus entregou o seu Filho em prova do seu amor ágape, do seu amor incondicional para mim e para você. E nesse capítulo, João vai ser o único que vai relatar a respeito desse encontro entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, que era naquele momento da seita religiosa, farisaica, ou seja, ele era fariseu, mas ele teve o despertar na sua vida por querer conhecer Jesus de mais perto, de mais próximo. E nisso ele vai marcar aquele encontro para conhecer Jesus, falar com ele à noite. E ele mesmo declara que Jesus é mestre. No verso 2 ele diz: aqui bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que ele faz se Deus não for com ele. Então, crer na autoridade divina de Jesus não basta simplesmente acreditar em Deus. Precisamos ter uma vida que evidencie isso, que podemos reconhecer Jesus como um rabi, como um mestre, como um doutor da lei, mas ele ainda não convencido, não crê em Cristo como sendo ele Messias, o Filho de Deus. Ele está convicto, ele está crendo que Cristo é um mestre, e todos os sinais que sucedem ao ministério de Jesus é porque Deus está com ele. Mas o simples ato de crer nele, de saber que ele é um mestre, isso não basta para fazer parte do reino de Deus, mas para que nós possamos ser identificados como os participantes do reino de Deus,
eu sei que Jesus morreu na cruz, mas é ter uma vida que evidencie que eu faço parte deste reino. Porque Cristo veio manifestar e trazer o reino de Deus. E isso ele vai declarar no verso 3, a respeito do novo nascimento, que ninguém pode ter o reino de Deus se não nascer de novo. Então, há um reino, e esse reino, ele não é físico, ele não é material. Por isso, podemos observar que a descrença dos fariseus e dos essênios e dos saduceus da época de Jesus, porque eles esperavam um reino terreno, eles esperavam alguém que viesse dominar Roma e que colocasse eles ali em um patamar diferenciado. Eles esperavam um rei político. Só que o rei Jesus ele veio totalmente diferente. Ele não veio como um reino político, ele não veio como um reino físico, ele não veio como um reino material, mas ele veio manifestar o reino espiritual. O reino que não está preso às geografias humanas, à geografia não, mas é um reino que transcende, que está além, que é o reino espiritual de Deus. E para fazermos parte desse reino, precisamos ter uma vida que evidenciemos como filhos de Deus. Filhos de Deus. Nicodemos cria em Jesus como mestre. Nicodemos creu que Deus usava Jesus para operar os sinais que sucedia, mas ele não fazia parte do reino de Deus. Então não é simplesmente o fato de crer, não é simplesmente o fato de saber, eu sei que existe um reino, eu sei que Deus existe, eu sei que Jesus morreu na cruz. Não é simplesmente o fato de saber, mas é ter uma vida que manifeste como nós somos participantes deste reino. Porque o reino de Deus, ele é real. Vivemos uma atualidade que pessoas já estão muito descrentes a respeito da realidade do reino. Jesus está demorando demais. Este reino, essa história dos cristãos, de que esse Jesus vem buscar ele vem voltar e levar o seu povo. Quanto tempo eu escuto essa história? Mas nós, pela Bíblia, podemos afirmar que o reino de Deus, ele é real, que ele existe, que ele está nos aguardando, nos esperar, e que o nosso Senhor, ele tem nos preparado esse reino para fazermos parte dele. É palavra de Jesus quando ele diz não poder ver o reino de Deus, ou seja, o reino, ele é real. Se ele não existisse, Jesus não tinha falado do reino. Se ele fosse só uma história, um mito, Jesus não tinha revelado e trazido o reino manifestado. E nós temos algumas características ou indícios de como será o reino. Será que somente eu parei para pensar como será o reino do céu? Como será o reino de Deus? A Bíblia, ela nos dá algumas projeções de como é e como será esse reino. E vemos isso pela manifestação do Filho de Deus, ou seja, através de Jesus. Porque todos os atos, toda manifestação, toda obra que Cristo executava e exercia, isso apontava para o futuro. Às vezes nós olhamos ali simplesmente os milagres, as maravilhas, os sinais, os prodígios, e enxergamos como algo para aquele tempo, para aquele momento presente, ou até mesmo que nós ansiamos receber aquilo ou ser alcançado por aquele milagre. Mas dentro de tudo isso, Jesus estava voltando para algo mais além. Ele não estava prendendo outros, estava preso ao tempo momentâneo daquela época, mas ele estava apontando para o seu reino. Se nós quisermos saber como é a projeção do seu reino, podemos observar isso no exemplo onde Cristo ele curava o cego. Quando Cristo curava o coxo, quando Jesus ele curou o leproso. E isso aponta para o seu reino. Por quê? Quando Jesus ele cura alguém de alguma enfermidade, ele está dizendo: no meu reino
felicidade e cura, porque lá todos serão santos. Aleluia. No meu reino não vai ter feio. Você não vai chegar no reino de Jesus e ver um manco, ver um coxo, ver um leproso. Não, no céu não vai ter. Porque no reino de Deus todos seremos sarados. Todos seremos curados. Estaremos plenamente perfeitos diante da presença daquele que é perfeito. Por isso, passe a olhar agora para os milagres de Jesus, enxergando que Ele está dizendo que o futuro que te espera é isento de toda eternidade. Glória a O Deus. céu que nos espera, a morada eterna com Deus, é um lugar livre de enfermidade. Glória a Deus. E se hoje nós nos alegramos quando somos curados, e se hoje nós sentimos felicidade quando Deus nos sana de alguma doença que era insanável, quando Deus nos cura de algo que era incurável humanamente, nós nos regozijamos e nos alegramos porque fomos isentos daquela dor, daquela doença. Imagine estarmos plenamente 100% diante de Deus e curados de todas as nossas enfermidades. Glória a Deus. Aleluia. Segundo ponto é que o reino de Deus é isento de morte. Quando Jesus em João 11 ele ressuscita Lázaro, ou quando ele cura a filha de Jairo, ou quando ele ressuscita o filho da viúva de Naim, quando Jesus traz a vida a alguém que estava morto, ele também está apontando para o seu reino, dizendo: no meu reino lá não haverá morte, no meu reino há vida. Toda vez que Jesus ressuscitou alguém, é Ele apontando para o seu reino e dizendo: no meu reino haverá ausência de morte, lá não há morte, lá existe a vida. Glória a Deus. Por isso, quando chegaram para perguntar a Jesus, saduceus tentando questionar: Senhor, existia uma mulher, teve o seu esposo morreu, e assim sucessivamente, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, todos morreram. E no dia da ressurreição, como é que vai ser? Jesus disse o quê? Ele não é Deus dos mortos, do seu reino, mas Ele é Deus de vida. Porque o reino de Deus, você não vai encontrar outro lá. Você vai encontrar Deus. Eles morreram fisicamente no seu corpo, a alma e o espírito e a carne foram destruídas. Mas o Senhor, quando Ele vier buscar, a alma, o espírito e o corpo serão um só. Mas não será mais o corpo antigo. Não é mais um corpo que é decaído para o pecado. Não é mais um corpo inclinado para o erro, não. Será um corpo perfeito. Glória a Deus. E não encontraremos mortos, mas sim Deus. Porque aqueles que morreram em Deus, eles descansam no Senhor, eles estão aguardando o Senhor voltar para que juntos possamos adentrar no seu reino. Então o reino dele não haverá morte. Glória a Deus. No reino dele haverá vida. Glória a Deus. O reino de Deus se preparado para nós é um reino de vida. Não é um reino de morte. Terceira coisa, quando vemos Jesus libertar alguém de uma opressão demoníaca, como o caso do Gadareno, da mesma forma é Cristo dizendo que lá não haverá qualquer manifestação contrária, não haverá qualquer tipo de oposição maligna. No reino de Deus estaremos com Ele, livre e ausente de toda enfermidade. No reino dele estaremos livres e ausente de toda morte, de toda dor, de toda opressão, de toda operação maligna. Lá só haverá a presença de Deus e junto com Ele estaremos dentro do seu reino e desfrutando de Deus e tem preparado para nós. Imagine então vivemos em um lugar isento de dor e preocupação, isento de um lugar onde não há morte, onde não há pranto, não há choro, não há dor, não há doença, não existe qualquer manifestação contrária, opressão maligna. Este lugar é na presença de Deus, é no reino
sabemos que é o reino de Deus, o reino dos céus, mas também existe o reino das trevas. Ao passo que existe o reino de Deus, reino de luz, existe o reino das trevas. E se perguntássemos para aquele que eu visito sempre da igreja de forma geral, não só a igreja presente, mas a igreja do céu, que você faz parte do reino de Deus, faz parte do reino dos céus. Porém, aqueles que fazem parte de um determinado lugar, as suas características o identificam ele como parte daquele lugar. Ou seja, as nossas características, as nossas atitudes e ações, elas revelam, elas mostram, elas dão indício de que lugar nós fazemos parte. Como é que nós identificamos que alguém não está inserido na nossa cultura regional, que não está inserido ali no nosso convívio social, que não faz parte daquele lugar? Podemos observar pela sua forma de falar, pelas suas expressões, enfim, por tantos outros fatores que nos levam a perceber que essa pessoa não faz parte dessa cidade, essa pessoa não é daqui porque ela não tem os costumes. E no reino de Deus, trazendo e ampliando para a espiritualidade da mesma forma, aqueles que fazem parte do reino de Deus precisam primeiro viver a vida em sinceridade. Oh, glória! Se eu faço parte do reino de Deus, eu preciso viver e ser sincero. Lembra que eu já expliquei a origem da palavra sinceridade? Ou já esqueceram? Esqueceram ou não esqueceram? Ele lembra até o dia. Eu sabia que era uma vida até quem estava aqui. Você está sentadinho na cadeira também. Glória a Deus. Sinceridade. A origem da palavra sincera. Quando o artesão ele fabricava o vaso, antes de ele expor o vaso à venda, ele precisava passar por um processo. Porém, acontecia que durante esse processo, alguns vasos, com a alta pressão do calor, eles fechavam. Ele moleiro fazia, pegava um punhado de vaso e restaurava. Só que aquele vaso estava trincado, só que ele colocou um pouco de cera. Um especialista, quando vinha, pegava aquele vaso, o que ele fazia? Colocava a luz do sol, porque o calor solar derretia a cera e revelava o vaso que estava rachado. O termo sem cera ou sinceridade revela alguém que demonstra ser aquilo que é em determinado lugar, independente de onde ele esteja. Não basta passar uma superficialidade. Não vaso rachado, coloca um pouquinho de cera e dá certo. O reino de Deus não faz assim, não. O reino de Deus não vou chegar lá com minha descarada, com a vida errônea e dizer, não, faço parte desse reino. Estou aqui, né? Porque olha isso que o nome está aí. Não. São para aqueles que vivem em sinceridade. É aqueles que na igreja é uma pessoa, aqueles que no trabalho é a mesma pessoa, aqueles que na faculdade é a mesma pessoa, que na vizinhança é a mesma pessoa, que na sua sociedade é a mesma pessoa, aonde estiver, ele é sincero. Glória a Deus. Ele é sincero. Porque tem pessoas que em um determinado grupo ele age de uma forma, outro grupo ele já é de outra maneira, e ninguém sabe mais o que ele é, o que ela é. Mas o cristão verdadeiro, que faz parte do reino, ele vive em sinceridade. Aonde ele está, aonde
isso? Sinceridade. Segundo, ele fala a verdade. Quem faz parte do reino de Deus, ele fala a verdade. Muitas vezes a verdade pode nos trazer uma determinada consequência ruim, mas o que prevalece é a verdade. Não é porque a mentira naquele momento vai me isentar e me livrar de passar algo que eu vou evitar pela mentira. Ainda que precise falar a verdade, sofreu dano, falemos a verdade. Paulo vai dizer: nada se pode contra a verdade, senão a verdade. O que prevalece é a verdade. Ainda que precisamos sofrer o dano, precisamos falar a verdade. Terceira característica: praticar o amor. Praticar. Praticar é verbo. Amar é verbo. E o verbo a gente sabe que é uma ação. O verbo é uma ação. Ah, eu amo. Amo é substantivo. Amar é verbo. Posso dizer eu amo, mas bem longe. É um substantivo. O amar, ele me leva a demonstrar, a praticar. Não é dizer eu amo, ou ter o amor, o amar o próximo. Só falando. Se eu tenho o amar ao próximo, esse amor precisa ser identificado e demonstrado. Imagine se Jesus dissesse que ele nos amou e não tivesse entregado a sua vida. Tinha servido de alguma coisa? Estávamos todos nós o quê? Condenados. Tinha que servir de nada. Ah, eu amo você, mas vou deixar você ali, tudo condenado por ele. Ou amor bonito, né? Agora imagine você: ah, eu amo, eu tenho amor de Deus na minha vida, eu amo meu próximo, eu amo a Deus. Mas não tem amor, não tem uma ação, não tem uma virtude, não tem nada. Aí nem se pergunta: que amor é esse? Que não tem nenhuma ação. Porque o amor de Deus, ele foi demonstrado através do quê? Da ação. É como Paulo vai dizer em Romanos: porque Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, morrendo. Então veja que são ações seguidas. Ele provou o seu amor, o seu filho morrendo. Não foi só falando, foi na entrega, na ação de Jesus. Isso demonstrou o quê? O amor de Deus. E nós, participantes do reino de Deus, também precisamos o quê? Ter o amor. Praticar o amor. Quarta característica: ter comunhão. Aqueles que fazem parte do reino de Deus, eles procuram viver em comunhão. O grego koineia é estar em relacionamento mútuo, é estar junto, é estar congregando, é estar se colocando, se reunindo. Ah, eu faço parte do reino, mas do meu reino individual. A igreja sou eu. Eu sou a igreja. Não existe igreja feita por um só. Hoje em dia as pessoas estão com essa ideia: não, eu não sou a igreja, né? Hoje fica aí, você sozinho. Já que você é a igreja? Não, a igreja sou eu.
que adiantaria dedicarmos toda a nossa vida com um mito, com uma história, e no final de tudo não chegaria a lugar nenhum se não tivermos a esperança, a confiança e certeza de que o reino de Deus que nos espera e de que tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui é para fazer parte do reino dele. E nada adiantaria dedicarmos toda a nossa vida se não seguimos esses preceitos: sinceridade, verdade, amor, comunhão. Esses são os pontos para aqueles que fazem parte do reino de Deus. Em contrapartida, aquele que vive em sinceridade faz parte do reino, mas aqueles que usam o que vive engano fazem parte do reino, mas do reino das trevas. Da mesma forma, aquele que fala a verdade faz parte do reino de Deus. O que usa de mentira ou que fala mentira, ele faz parte do reino de Satanás. Aquele que pratica o amor, ele está embutido, ele faz parte do reino de Deus. Mas aquele que vive com ódio, com a raiva e a mágoa, ele está inserido no reino das trevas. Aquele que tem comunhão com Deus, comunhão com o próximo, comunhão com a igreja, esse faz parte do reino de Deus. Mas aqueles que usam a discórdia, a desunião, a dissensões, eles fazem parte do reino das trevas. E quem precisa analisar em qual reino faz parte somos nós. Não é esperar alguém chegar e dizer: você faz parte do reino de Deus. Eu e você podemos identificar pelo quê? Pelo que nós fazemos. Eu faço parte do reino de Deus, eu falo a verdade, eu vivo em sinceridade, eu tenho comunhão com o próximo, com Deus, com a igreja, eu pratico amor, eu vivo o amor, ou eu estou enganando, estou mentindo, estou promovendo discórdia. Pelas características eu identifico eu mesmo que eu faço parte. Glória a Deus. É uma análise individual. Faça como Paulo diz: examine todo o homem em si mesmo. Não espere julgamento dos outros. A nossa consciência em Deus e o Espírito de Deus nos aponta que reino nós fazemos parte. Só posso fazer parte do reino de Deus se for transformado pelo Espírito de Deus. Lemos isso no verso 3. Jesus respondeu dizendo: na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino do céu. Então veja que há um requisito para podermos ver e para podermos entrar. E o requisito é nascer de novo. Nascer. Por muito tempo se falava que nascer de novo era o batismo nas águas. Só que o batismo nas águas, ele é uma confissão pública de fé. É simplesmente um ato cerimonialista. Eu me batizo porque eu acredito que na minha fé, na minha regra de fé, eu preciso cumprir com esse requisito. Mas o nascer de novo, que Jesus vai falar, nós estudamos aqui. O que é nascer de novo? É ser transformado. E qual é a palavra que nós usamos? Qual é a palavra? Nascer de novo é ser Regenerar. que amor? Regenerar. Regenerar. Tem que ser uma autoria do Espírito Santo, hein? Rapaz. Vocês estão quase falando de lá, tem que comer peixe. Lembra do regenerar. Regenerar. Regenerar é outra coisa. Duas coisas que tem a ver, não? Não, eles usam siglas em inglês com outro sentido. Ser regenerado, lembre-se que o prefixo re significa
conhecedor da lei da Escritura, você que sabe os 613 mandamentos de cor, se pedir você decide ler a doutrina, não sabe o que é se nascer de novo. Mas para você ter noção, Nicodemos, você só pode ver e só pode entrar no reino do céu se você nascer de novo. Nascer da água do Espírito é ser regenerado, ser gerado uma segunda vez. A regeneração é o processo de nascer de novo, ser gerado do alto. Fomos gerados uma vez com a natureza humana e terrena pecaminosa, mas a regeneração é ser gerado uma vez mais pelo Espírito de Deus. É quando o Espírito de Deus ele passa a habitar na nossa vida, e aquele que outrora andava nos seus caminhos errantes, andava enganando, andava mentindo, andava adulterando e fazendo em coisas a sua vida terrena, mas a partir do momento que ele nasceu de novo do Espírito, ele já não mente mais, ele já não engana mais, ele já não vive nas práticas malignas e nem nas práticas carnais. Por quê? Porque ele nasceu de novo, e o seu novo nascimento é espiritual. Ele já não vive mais segundo a sua vontade, mas segundo a vontade do Espírito de Deus. Ele já não vive mais segundo aquilo que ele quer, segundo o seu coração, mas ele vive direcionado e guiado pelo Espírito. Glória a Deus. Quem nasceu de novo do Espírito e foi regenerado, ele pode ver e ele vai entrar no reino. Quem nasceu de novo, ele vai entrar no reino de Deus, ele faz parte do reino de Deus. E nós precisávamos nascer de novo, por quê? Qual era a nossa condição longe de Deus? Estávamos vivos. Estávamos mortos. Efésios 2:1. Paulo vai dizer: e vos vivificou, porque vocês estavam mortos em ofensas e pecados. Quem nos vivificou? Jesus. Glória a Deus. Nos deu vida. Glória a Deus. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas a partir do momento que nascemos de novo, aquele que estava morto no pecado, aquele que estava morto na sua velha criatura, aquele que estava morto, ele passou agora a ter vida. Glória a Deus. Porque ele foi gerado pelo Espírito. E por isso só faz parte do reino de Deus quem nasceu. Aleluia. Não é que uma mãe de água lá no rio, não. Porque se eu fosse dizer isso, aquele homem que Jesus disse, hoje mesmo, você vai estar comigo no meu reino, no paraíso. A pergunta é: ele se batizou? Eu tenho que descer da cruz e se batizar e voltou para lá? O homem foi regenerado na hora. Glória a Deus. Porque ele creu em Jesus, e por isso Jesus falou que hoje Deus estará comigo no paraíso. Hoje Deus estará no meu reino. Ele reconheceu que Cristo tinha um reino e que ele queria fazer parte desse reino. E Cristo deu a permissão e fez ele entrar nesse reino. Assim também, como ele tem nos chamado para vivermos no reino de Deus. Aleluia. Deus ele tem um reino. Glória a Deus. E lembre-se, a vida que eu vivo hoje, ela conta para que reino que eu quero viver no futuro. Tem pessoas que vivem aqui desregadamente